Olá, boa noite. Hoje vamos ver um item do Evangelho que Kardec chamou, no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, de estranha moral. É uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36, onde ele replica o que Jesus teria dito: Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar do seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Kardec chama de estranha moral esse capítulo, porque esta passagem, por exemplo, dá margem a inúmeras interpretações. A gente não acha estranho que Jesus, sendo nosso modelo e guia, o homem amor que nos ensinou o afeto, a misericórdia, o perdão das ofensas, a indulgência, a benevolência, tenha dito que não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada? O que será que ele quis dizer com isso? Bom, e aqui segue as explicações de Kardec e nos permitam aqui uma rápida reflexão. A obra de Jesus, a boa notícia, a boa nova de Jesus, o Evangelho, de onde vem essa expressão, o Evangelho, veio romper com limites das religiões à época. Veio mostrar uma nova forma de sentir a religiosidade. Nós vamos aprender com Cristo, no tempo de sua passagem na terra, que ele não construiu grandes templos, pedra sobre pedra, e sim, ele procurou observar as pedras que estão dentro da gente, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Ele não veio impor rituais para se alcançar a Deus. Ele veio dizer que Deus está em toda parte. E quando se quer entrar em contato com o nosso Pai, o Deus, e os discípulos perguntaram como fazer isso, ele até ensinou a oração do Senhor, do Dominus, a oração dominical, que é: Pai nosso que estás no céu, santificado és o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos o pão nosso de cada dia, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixei cair em tentação, e livra-nos de todo mal. Portanto, a mensagem do Cristo vinha romper com uma série de limites, romper com rituais, romper com aquela religião que era do templo para fora, do corpo para fora, da boca para fora, e não propunha essas religiões, ou a prática dos judeus, dos fariseus, dos sacerdotes, como ele mesmo dizia e apontava, que eram só rituais, como se diz assim no popular, para inglês ver, mas não eram sentidos, não modificava posturas, hábitos. E a proposta do Cristo é de transformação moral, é da mudança de pensamentos. Assim, pois, aqueles que compreendessem a sua mensagem iriam ser atacados. Aí, portanto, a expressão que ele diz, que a sua mensagem, aquele que vivesse a sua mensagem, iria ser atacado. É essa figura da espada que está na mensagem de Mateus. Kardec diz, na sequência do Evangelho, que essa passagem deu margem a inúmeras interpretações ao longo da história, e muitos cristãos, então, dizendo-se cristãos, buscaram as guerras, a dominação, o poder pela espada, para impor uma mensagem do Cristo pela força bruta para fora e não para dentro. Deu margem a uma sequência gigantesca de seitas em nome do Cristo, cada um interpretando-se à sua maneira. O bezerro de ouro, já combatido por Moisés, lá atrás do tempo da primeira revelação, nós encontramos hoje em diversos altares. A busca por dinheiro através da religião, das pessoas que querem melhorar de condição de vida econômica, apenas econômica, através da religião. E a mensagem do Cristo não é essa. A mensagem dele é: dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. A verdadeira felicidade não é deste mundo, mas do mundo de onde viemos e para onde iremos depois da morte. E a morte não existe. É uma passagem. Vamos pensar que é o significado original, inclusive da Páscoa entre os hebreus, antes de dar um novo significado com Cristo, com o renascimento, ela tinha esse significado de passagem, para uma nova etapa. A mensagem do Cristo, quando nós
entendemos e buscamos colocar em prática, requer de nós uma série de mudanças de atitude. E isso vai encontrar no seio da nossa própria casa famílias que se separam por conta das diferenças ideológicas, diferenças políticas, diferenças religiosas. Aí está o teor da mensagem prevista por ele, que diz que iria enviar o Consolador prometido para ajustar essas coisas. E nós espíritos acreditamos que a doutrina dos espíritos, que foi codificada por Allan Kardec, é esse Consolador prometido, que veio reviver as mensagens originais do Cristo. Sim, aquele Cristo simples, aquele homem de uma beleza estrelar, que andava com os simples, curando as figuras humanas nas suas doenças, nas suas chagas, e mais do que curar o corpo, dizia: mude de hábito, não tornes a errar nisso. A outro disse: atire a pedra aquele que não tiver pecados, para que não julguemos, não observemos a trave no olho alheio, sem antes olhar a trave no nosso próprio olho. Não julgar, não atirar pedras, não condenar. Essa é uma postura difícil de ser colocada em prática, ainda mais hoje em dia, que o mundo parece polarizado. E o Evangelho nos diz, a nós espíritas, que nos acalmemos diante das tentações que temos de nos posicionar com firmeza, no sentido violento, brutal, como se quiséssemos marcar uma posição pela força, pela espada, pelo poder. Nós espíritas acreditamos na reencarnação. Podemos crer que muitos de nós já fizemos isso em nome do Cristo no passado, em vidas anteriores, que queríamos impor nossas ideias pela força e não pela lógica, pela espada e não pelo amor, pela violência e não pela paz. O maior exemplo que nós podemos dar de educação é o nosso próprio exemplo, é a nossa própria conduta, a cada um segundo suas obras. Uma árvore boa não pode dar mau fruto, diz Jesus. Observar o fruto e teremos uma ideia da árvore, da sua fonte, da sua origem. Então isto requer de nós uma série de cuidados, de vigilância. Os Espíritos dizem que nesse mundo em transição, isso já foi dito várias vezes por diversos Espíritos, desde a obra Gênese, do capítulo dos Sinais dos Tempos, as obras de Chico Xavier, por Emmanuel, e outras tantas, por Divaldo Franco, alertando para a transição planetária, que será um período, que é o que nós estamos passando, onde inúmeras coisas difíceis vão acontecer, provações difíceis, e há companheiros, companheiras, queridos, queridas, desavisados, entrando nessa seara do ódio, postando coisas nas redes sociais, falando coisas, se manifestando com veemência, com violência, e não com a ternura. Todos nós temos o direito de manifestar a nossa opinião, a nossa ideia, mas nós espíritas, baseados no Cristo, no Evangelho, na figura de Jesus, devemos fazer isso com doçura, com ternura. Bem-aventurados os simples, os pacíficos, os mansos. Essa é a mensagem do Cristo. Os amigos podem imaginar que uma mãe querida lá da comunidade, o filho desavisado entrou no crime por causa das drogas, foi preso. Essa mãe busca consolo na casa espírita, recebe um carinho, um atendimento fraterno. Aí ela gosta da pessoa que o atendeu, depois acaba se achando ali no Facebook, entra no Facebook da pessoa e vê um post assim: bandido bom é bandido morto. Essa não é a visão do Cristo, até porque na visão espírita, que é o cristianismo redivivo, a morte não apaga ninguém, transforma alguém que deveria estar sendo reeducado nas penitenciárias educativas, pelo trabalho, pelo esforço da reparação e da auto-reparação, da auto-iluminação, ao invés de matar-lhe a vida aqui, pois que na visão espírita a vida continua e nós ganharíamos alguém, um espírito desavisado, desequilibrado, com potencial de virar obsessor de inúmeras outras vidas, continuar fazendo mal e não ser reeducado. Depois deve se reeducar nas missões espíritas, nas reuniões mediúnicas, onde esses obsessores são atendidos pelos médiuns, pelos doutrinadores, a fim de que possam perceber o que estão errando. Então, aos amigos que pensam que os bandidos que estão na penitenciária são todos maus, espíritos que devem ser eliminados, com cuidado, com zelo. Chico Xavier
sempre foi, semanalmente, visitar os queridos jovens, aqueles desavisados que fizeram erros cruéis, incomuns, que estão presos atrás das grades e merecem a justiça humana. Sim, é claro que merecem, mas merecem eles também o perdão de Deus, conforme eles possam ir se perdoando e renovando as coisas que fizeram. Isso leva tempo e merece um carinho. Ao ser questionado uma vez por algumas pessoas sobre isso, Chico pergunta a Emmanuel, que estava um pouco em conflito, e Emmanuel diz que a diferença daqueles presos e deles que estavam ali soltos fazendo essa caridade era que aqueles foram pegos. Muitos de nós cometemos as nossas atrocidades do dia a dia e não somos pegos, então, pela justiça nesse sentido reflexivo. A mensagem é forte para que nós possamos refletir que a doçura está na ponta do cristianismo, a ternura está no meio do cristianismo, a paz é o princípio da visão cristã de vida. Aquela mãezinha que sofre pelo filho que está adoentado da cabeça, da alma, e foi preso, merece uma mensagem de carinho, de ternura. Aquele filho deve ser reeducado com o passar dos anos naquela outra penitenciária industrial, merecendo assim o amparo da própria justiça humana, porque sempre merecerá o amparo da justiça divina quando ele o quiser. Fazer com bom senso, usar a justiça humana para uma coisa e a justiça divina sempre. Essa é a visão do Cristo. Nosso comportamento também, diante das publicações que fazemos, desavisadas, mensagens de rancor contra políticos, de ódio contra políticos, ou políticos da esquerda, ou políticos da direita, o Espiritismo não tem lado. A filosofia espírita tem somente um lado, que é o lado de cima, é o lado que vem de Deus. Há verdades e bons homens na esquerda, boas mulheres. Há verdades e bons homens e mulheres na direita. Há verdades e bons homens e mulheres no centro. Cada um de nós pode e deve ter a sua manifestação política, mas com doçura, com ternura, com paz, para que nós não encampemos lutas que não são nossas, para a gente não entrar numa guerrilha para saber quem tem a razão. Quem tem a razão é o Cristo. É o único quem tem a razão, no sentido de ser nosso modelo e guia, e que deve ser por nós imitado. Se a gente tem dúvida de alguma coisa que vamos pensar, decidir, opinar, possamos imaginar o que Deus faria, nosso Pai, tendo seu Filho maior, Jesus, nosso grande governador espiritual, o que Ele faria em meu lugar? O que poderia estar fazendo de melhor? E assim, que possamos levar amparo para as pessoas. Se vamos postar, publicar, possamos fazer coisas com ternura. Podemos nos manifestar contra alguma coisa, sim, mas muito melhor a favor de outra. Há companheiros fazendo menções a deixar de assistir tal rede de televisão, ou deixar de ver tal coisa, como um comportamento coletivo. E nós temos gente legal, pessoas do bem, em todas as emissoras, em todas as rádios, em todos os partidos. Possamos pensar nisso, nesse sentido, e fazer essa reflexão sobre essas questões. São questões muito importantes que o Cristo traz e que de forma estranha, ao longo da história, foi interpretada de maneira muito brutal, ocasionando quantas guerras. Permitam ler mais algumas partes desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre, veladas, as mais às vezes, pela alegoria e pelas figuras de linguagem. Daí o nascerem, sem demora, numerosas seitas, pretendendo todas possuir exclusivamente a verdade. E é isso que acontece hoje. Nós espíritas, nosso comportamento com o Cristo, diante dos irmãos de outras religiões, deve ser de respeito. Ah, mas não concordo com tal pastor, com tal padre. Pode não concordar, mas manifeste-se com doçura, com ternura, não com ataque. Aprendemos isso com o querido amigo catador, São Xavier, que é de uma igreja dessas evangélicas dos irmãos protestantes,
E nós perguntamos: Xavier, o senhor sabe quem é o pastor fundador da igreja? Ele falou: não sei não. Eu só sei que o meu pastor é o aqui da igrejinha, lá na comunidade onde ele frequenta, e ali se sente bem e faz o bem. Divaldo Franco diz: a melhor religião é aquela que mais te faz bem. Agora, pastor, todos nós temos um. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que possamos guardar essas mensagens do Evangelho, que possam ir nos transformando, nos enchendo de ternura, acalmando as nossas raivas, as nossas idiosincrasias, que possamos manter amizades que sejam leais ao Cristo, possamos discordar sem dissentir, sem nos magoarmos. Às vezes não é fácil, às vezes a nossa postura ainda é limitada, nossas fraquezas morais, mas estamos aqui na terra para aprender. O momento é esse, diante das maiores dores que se dão as maiores provações. E estamos passando por uma grande pandemia, é uma grande provação mundial, que possamos fazer a nossa parte. Permita-me ler mais uma passagem do Evangelho, deste capítulo que nós citamos. Kardec explicando o que teria dito Jesus com essa passagem: não criais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembairão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio da mesma família, cujos membros não partilham da mesma crença. Kardec dizendo e prevendo o que as pessoas fariam com aquela mensagem de Cristo, que é o que nós vemos hoje muitas vezes nas famílias. E aqui, para encerrarmos, a frase de Kardec citando Jesus: à guerra sucederá a paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Esquecendo que é mais importante dos preceitos divinos, o que Jesus colocou por pedra angular do seu edifício e como condição expressa de salvação é a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. É isso que Jesus espera de nós, e é esse o nosso papel. Podemos estar indignados aqui e acolá com alguma situação religiosa, com alguma situação política, com alguma situação econômica, mas que essa indignação não vire raiva, não vire ódio, não vire uma manifestação febril, fanática, seguindo a violência. Não sigamos quem propõe a violência, quem diz coisas com rudeza, com crueldade. Sigamos o Cristo, Jesus, é o nosso modelo e guia. Nas preces espíritas e cristãs de Divaldo Franco, nos livros de Chico Xavier, são citadas Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Albert Schweitzer, Francisco de Assis. Ora, são todas figuras pacíficas, são todas figuras do bem, que modificaram o panorama das suas vidas, das suas comunidades, das suas vilas. As políticas mudaram a economia com um olhar fraterno, com um olhar carinhoso. Eles são os filhos de Jesus, a quem devemos nos inspirar antes de tomar as nossas decisões. Fiquemos todos em paz, guardemos a nossa fé raciocinada, de olhos abertos, um olhar para dentro de nós mesmos. A reforma íntima é a proposta do Cristo através da doutrina espírita. Esse olhar carinhoso para com os outros e crítico para com nós mesmos. Esse olhar de ternura para com todos os outros, mas um olhar de reflexão sobre nossas condutas, que possamos modificá-las, pois que essa é a nossa missão nessa nossa vida, nos transformarmos para melhor. Deus conosco, muita paz, e que assim seja.